Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, o educador e a moralidade infantil, numa perspectiva construtivista, Thelma Vinha, última parte com questões. Bora estudar! Essa parte do artigo ela vai falar sobre os limites. Nenhuma criança gosta de limites. Nenhum ser humano gosta, é verdade. É natural e é saudável que a criança teste os limites, porque quando ela testa os limites, ela está testando a validade dos mesmos, se são necessários. Os limites situam a criança no espaço social. Até aqui eu posso ir. Aqui eu estou invadindo o espaço do outro. É fundamental que o adulto vá mostrando o limite. Até aqui você pode ir. Aqui é o meu espaço. É espaço meu. Na escola ocorre o mesmo. Se uma criança vem de um ambiente sem limites, é terrível para o professor. Mas para a criança talvez seja a única oportunidade que ela tem de estar interagindo em um ambiente que coloca limites para ela, de maneira adequada. Ou seja, ter interações com o professor e os pares que promovam o desenvolvimento do respeito ao outro. E isso tem que se saber fazer, conforme até uma fala. Vinha diz assim: se o ambiente oferecido na escola é pautado no respeito mútuo, é um ambiente em que as crianças decidem o que fazer, tomam decisões, elaboram as normas, sorte dessas crianças, que têm a possibilidade de estar interagindo em um ambiente saudável. Também é fundamental saber por que e quando acionar os pais. Gente, não se chama pais para qualquer coisa. E nem professor chama direção para qualquer coisa, acaba banalizando tudo. Geralmente, quando há algum problema, primeiro coloca-se para a criança, antes de levar aos pais. Tem problemas que quem tem que trabalhar é a própria escola. Por exemplo, o problema de indisciplina, de criança que corre demais na sala ou que está falando muito, estão fora da alçada dos pais. É um problema nosso. Só devemos levar o problema para o pai quando ele tem condições de auxiliar de maneira adequada. Em vez de o professor decair a criança aos olhos do pai, muitas vezes o remédio mais saudável é levantar a criança, mudar a maneira como o pai enxerga essa criança. Isso dá resultados. Aprender a sentir. O limite moral no estudo da ética são os atos e não os sentimentos. Então, olha só, o limite da moral no estudo da ética, quem que é? Os atos e não os sentimentos. Nós vamos entender mais para frente isso. Todo sentimento é permitido, é aceito. Não existe sentimento bom ou ruim. Faz parte da natureza humana sentir raiva, sentir inveja, sentir amor, sentir ódio, sentir carinho. Gente, é normal. Nós não vamos controlar sentimento de ninguém. Mas o problema é que os atos são limitados. Eu posso querer te matar, mas não posso te matar. Olha lá, eu posso desejar muito um homem, mas eu não posso agarrar o homem na rua. Eu posso ter vontade de te matar, mas eu não vou te matar e não posso te matar. O respeito mútuo é uma mistura de amor e temor, de decair aos olhos do outro. Assim, o primeiro passo para mudar o comportamento de uma pessoa é criar um vínculo de afeto. Se não for criado um vínculo de afeto com a criança, não vai existir o amor do respeito mútuo. É só o temor, e só o temor não vai causar nessa criança o sentimento de aceitação interior. Se uma criança não gostar do adulto, se isso não ocorrer, nada do que for falado ou tentado com essa criança
vai ter efeito, a não ser a recompensa e punição. Né? Porque ela que vai tratar justamente, a gente vai reforçar o quê? A heteronomia e não autonomia. Thelma fala assim: se você espera o pior da criança e envia mensagem que é isso que você espera, né, esse pior, aí ela traz um exemplo. Quando você olha e diz assim: só podia ser você, estava demorando. Ou mesmo, quantas vezes vou ter que te falar a mesma coisa? Será que você nunca vai aprender? Você passa a mensagem como se esperasse isso dele. É natural que essa criança não modifique o comportamento porque ele já decaiu aos seus olhos. Então, por que mudar? O Ives tem um trabalho muito interessante em que ele contou para as crianças desde 5, 6 até 14, 15 anos, 2 histórias. Na primeira história, ele dizia que em uma classe, um livro que pertencia a todos foi furtado e a professora descobriu quem foi. Quando ela descobriu, ela tinha 2 opções: deixar quem roubou o livro sem recreio, ou contar para todo mundo que havia sido, né, quem havia roubado o livro, ele que havia roubado o livro. O Ives perguntava às crianças o que elas achavam que era melhor a professora fazer e por quê. Olhe as respostas. Metade das crianças de 5 anos, por causa do egocentrismo, afirmou que era para deixar sem recreio. A outra metade disse que podia contar para todo mundo. A partir dos 7 anos de idade, a maioria das crianças afirmaram que não era para contar para todo mundo, que era melhor deixar sem recreio, porque elas ficavam com vergonha do que os outros iriam pensar. Depois de um tempo, Ives contou outra história. Ele disse que numa classe a professora decidiu deixar esse aluno sem recreio e numa outra classe onde aconteceu a mesma coisa, ela decidiu que ia contar para todo mundo e contou para todos quem foi o menino que roubou o livro. Em uma das 2 classes, um livro voltou a sumir. Em qual classe eles achavam que a criança tinha roubado? A que ficou sem recreio ou a que contou para todo mundo? Uma criança de 12 anos muito sabiamente disse: voltou a roubar naquela que contou para todo mundo, porque ela já estava danada mesmo. Olha só a questão do decair. Isso significa o quê? Se eu já vejo uma criança como agressiva, como terrível, como difícil, como preguiçosa, eu passo mensagens. Ela não vai mudar porque já decaiu aos meus olhos. Eu mudo quando não quero decepcionar o outro, quando não quero decair, quando eu gosto do outro. Se eu já estou danada aos olhos do outro, para que eu vou mudar? Se ele já não me acha grande coisa, por que eu vou ser grande coisa? Caminho da educação nunca é o da humilhação, do ataque à dignidade, do grito, do castigo, é o contrário. Se quero modificar o comportamento de uma pessoa, eu tenho que mostrar que eu confio que ela é capaz. Linguagem de educador. Essa linguagem deve ser construtiva, nunca destrutiva. Educador, sua linguagem tem que ser construtiva, nunca destrutiva. O educador nunca deve julgar, mas simplesmente descrever as coisas. É fundamental em uma educação o vínculo de afeto, o cuidado em não decair a criança. Ao contrário, mudar a maneira de como eu vejo a criança. As relações de respeito lateral não ocorrem só com a criança pequena em relação ao adulto. Isso acontece com a gente também, com todo mundo. Aí ela traz um exemplo. A criança está crescendo e começa a questionar o adulto e este a repreende. O porquê que ela é repreendida? E olha a forma. Não se fala assim com a mamãe, porque o papai não quer que faça assim. Justifica-se então, olha lá, uma norma, uma conduta com base no que a autoridade acha.
Ou seja, eu criança não entendi por que que eu não posso falar dessa forma e eu, mãe, não me posiciono também, né? Cada vez que você está associando o que a criança faz ao castigo, você está mantendo com essa criança relações de respeito lateral. Isso pode ocorrer no casamento e até na relação que o professor mantém com o coordenador. Se o professor obedece e diz, eu estou trabalhando assim porque ele quer, é hora de começar a questionar a sua própria moralidade, a sua concepção de autonomia. Thelma fala assim que é diferente, né, do professor estar mudando a proposta de trabalho porque está convencido, está estudando que é por aí, né, e não porque uma autoridade quer que ele faça. É preciso refletir e rever isso. O professor deve estar sempre no mesmo nível das crianças. Aqui ela vai dar dica de como a gente deve ter o trato com as crianças, né? Se as crianças sentam no chão, ele também senta no chão. Ele se abaixa para conversar com elas. Ele procura usar um tom de voz que não seja elevado, né? E o professor também ele quer que as regras possam valer para todo mundo, mas também, inclusive, para ele. Tratar uma criança com respeito mútuo, mesmo que ela ainda não consiga tratar o professor com respeito mútuo, vai muito mais longe. Vai muito mais longe, assim, em que sentido? Aí ela traz um exemplo. É comum, quando as crianças brigam, o professor dizer: vai lá, pede desculpas para o seu amigo, dá o dedinho para o seu amigo. Mas se a própria professora brigou com o namorado, está chateada com ele, qual o adulto que vai dizer, vai lá, pede desculpa, dá um abraço no seu namorado? Ou respeitar, né, os sentimentos. É preciso ter com a criança o mesmo respeito com que se trata um adulto. Quanto ao pedido de desculpa, só é válido quando é sincero, quando a criança está realmente arrependida do que fez. Quando elas brigam, dizemos, pede desculpa para o seu amigo, a criança vai aprendendo que pode ficar livre dos problemas dessa maneira. Aí pedir desculpa, ó, tá tudo certo, tá resolvido. Não tá. Ao invés de fazer isso, quando a criança pede desculpas, temos que sentar com ela e falar: o pedido de desculpa quer dizer que você está realmente sentindo, arrependido do que fez? É isso que você está sentindo? Pedido de desculpa significa modificar, significa que você não está querendo mais fazer o que fez. É isso que você quer dizer? Ensinar a criança as consequências dos seus atos. Isso é extremamente importante. Atos têm consequência. Nós temos que tratar a criança com o mesmo respeito que dedicamos aos adultos. Não xingamos um adulto, não humilhamos, não colocamos de castigo um adulto. O que fazemos com o adulto é permitir que sintam as consequências dos atos, olha lá, repararem o erro. É assim que devemos trabalhar com as crianças. Em um ambiente de respeito mútuo, as regras e os limites são necessários. Quando as crianças são pequenininhas, elas precisam de limites necessários. Conforme vão crescendo, os limites podem ir se ampliando. Ela fala assim, você vai permitindo, tem um limite, mas aí você esqueceu e não cobra. Fala, olha, isso vai ampliando. Os limites são negociáveis, são combinados com ela. Mas eu preciso ver essa ampliação. Ela vai falando no artigo. Quando vocês forem elaborar as normas na classe ou na família, é preciso pensar. Isso é realmente importante? Vale a pena eu brigar por isso? Se não vale a pena vocês brigarem por isso, esqueçam. Porque você vai arrumar regra para sua cabeça. Depois, se você não cobrar, vai ser pior. Né? A vivência, né? Eles vão entender, ó, não precisa se cumprir regras, nem os limites.
A característica de uma regra é justamente a regularidade. Isso significa que ela tem que servir para diversas situações. Olha lá, tem que ter regularidade. A regra existe. É o contrato entre as partes que vai beneficiar todos. A característica dessa regra é que ela tem que ser cumprida sempre. Ela tem que estar presente sempre. Olha lá que está no roxinho aqui. Se ora ela é cumprida, ora não é cumprida, não tem por que existir essa norma. Não arrumem para sua cabeça, professor. Da necessidade das regras. Ao combinar uma série de coisas bobas, muitas vão ser deixadas, não vão ser cumpridas, e o adulto acaba caindo em descrédito aos olhos da criança. É preciso separar na classe quais são as regras necessárias, que não são combinadas, que não vão ser combinadas, elas vão ser apenas o quê? Comunicadas, né? Por exemplo, não bater, não falar palavrão, lavar as mãos, escovar os dentes, etc. Aí ela traz um exemplo, né? Se bateu, o professor revalida a regra. Não se bate em ninguém. Puxou o cabelo de alguém? Não se puxa o cabelo das pessoas. Aqui nessa escola, nós não falamos palavrões. A Enge diz isso. Para passar autoridade tem que ser breve e objetivo. Em várias palavras, a mensagem se perde. Isso vale para qualquer relacionamento, não é só com criança. Seja breve e objetivo. Thelma vai falar para a gente que o incidente tem que ser lidado no momento específico. Aí ela traz um exemplo. A criança subiu na mesa da merenda e saiu correndo. A professora disse: Felipe, para que servem as mesas? Quantas vezes vou ter que falar com você? Felipe, como é que vai ser? Aí olha só. É preciso, aí ela aponta, ó, é preciso usar uma linguagem descritiva e só se descreve o que se está vendo. Aí ela falou: Felipe, as mesas não foram feitas para as pessoas subirem nelas, desça. Em nenhum momento ela agrediu o Felipe, porque em nenhum momento admite-se qualquer ataque à dignidade de uma criança. É terminantemente proibido qualquer tipo de humilhação à criança. Ela conseguiu passar a autoridade e Felipe desceu. Resumindo, para mostrar a autoridade, ser breve. Com as regras necessárias, também usar linguagem breve. Por exemplo, tem que lavar a mão na hora da merenda. Não interessa se a mão está muito ou pouco suja. As regras combinadas são muito mais importantes que as regras necessárias. Olha o que ela fala. Mas elas têm só dois objetivos: garantir a justiça na classe e organizar os trabalhos. Geralmente, logo no início do ano, combinamos as regras. Aí ela fala: isso não é adequado, porque a criança precisa ter a necessidade dessa regra existir. Ela fala: precisa, né, acontecer algo para ter as regras. Ela precisa sentir a necessidade dessa regra. E se a colocamos no começo do ano, antecipamos o processo. Ela fala que não é adequado. Diante de um problema sentido pela criança, comentar e propor soluções. Ela aponta ainda: as regras têm que ser em pequeno número para que os professores façam com que se cumpram. Quando a criança percebe que ora a regra é cumprida e ora não é cumprida, ela vai continuar tentando. Ela vai trazer um exemplo para a gente agora, para depois estar discorrendo sobre a questão do construtivismo na sala de aula. Há o exemplo de uma classe em que a professora chegou tarde e as crianças trabalharam sozinhas. Isso mostra que o centro pedagógico está justamente no grupo, na classe e não na mão do professor. É possível perceber claramente em uma classe construtivista
que o centro pedagógico não está na mão do professor. Numa classe construtivista, quando as crianças estão acostumadas a resolver os problemas, a tomar decisões, a montar e organizar, o professor pode sair da sala. O andamento, a disciplina, a aprendizagem não dependem mais do professor. Escola para os pais. É função da escola orientar os pais, porque a consequência é direta na formação das crianças. Se tiver espaço na escola, que seja uma palestra mensal, que os próprios professores estudem, por exemplo, os limites, e montem uma palestra para quem esteja interessado em trabalhar os limites. Se for possível convidar profissionais para dar palestras, ótimo, porque ajudando a família, consequentemente, a criança está sendo ajudada e o trabalho da escola também. Ela vai falar do jogo simbólico, dessa importância nessa construção. É importante que exista na sala um canto do jogo simbólico, de faz de conta, ou mesmo uma caixa de miniatura, em que ela possa brincar para ter um espaço para simbolizar. É perceptível que as crianças, quando estão passando por determinados problemas, escolham muito mais o local do jogo simbólico, porque é uma maneira deles lidarem com tudo isso. É preciso dar esse espaço para que ela lide com esses conflitos. É importante também falar sobre o episódio. O que você sentiu quando isso aconteceu? A criança ter oportunidade de colocar o que sentiu, o professor não deve fingir que não está acontecendo nada, mas até colocar histórias com conflitos e como podemos lidar com eles. Quando uma criança está presenciando uma situação de violência, é preciso lidar com ela. Aí ela fala dos desvios simbólicos. O que são esses desvios simbólicos? São desvios que nós utilizamos para que a criança expresse raiva, tristeza de uma maneira adequada, sem causar maiores danos. Por exemplo, eu posso estar com raiva de alguém, mas não posso socá-lo, mas eu posso socar a almofada. Um saco de serragem sem causar danos. Não adianta tentar controlar a raiva de uma criança ou mesmo de um adulto. Se uma criança não quiser falar com o grupo ou falar individualmente com você, que ela possa desenhar como está se sentindo, que possa pintar sobre isso. Isso é estar lidando com esses sentimentos. Não podemos permitir que a criança cause dano aos outros ou a si mesma. Ao sentir as consequências dos atos, as crianças vão modificando as ações. Recompensa e punições. Thelma fala assim, que a gente não, em hipótese alguma, não usamos recompensas ou punições com as crianças de forma alguma. Castigo e recompensa funcionam? Quem falar que não funciona está mentindo. Eu falo, castigo e recompensa funcionam. O problema é que deixam consequência na criança ao longo prazo, como o cálculo de risco. A criança fica calculando qual a chance dela ser pego ou não. E mentir, para escapar da punição. Piaget diz que quando for necessário tomar uma atitude, o educador deve se valer de sanções por reciprocidade. Sanções por reciprocidade. São aquelas que têm relação direta com aquilo que a criança fez. Por exemplo, as crianças estão brincando com um jogo e uma rouba. O que elas fazem? Não vão mais querer jogar com aquele menino. Uma decorrência natural do ato. Nem eu iria querer. O que Piaget diz é que nós protegemos muito as crianças, não permitimos que elas não sintam a consequência do ato. Outros tipos de sanções por reciprocidade são privar temporariamente a criança de algo que ela está estragando, reparar o dano causado se ela quebrou algo, sujou, limpou. Sempre que possível, nas reuniões pedagógicas, todos os profissionais devem participar, desde os zeladores aos professores de química, por exemplo,
mesmo que ele ache que não tem nada a ver com o tema. Isso é fundamental para adquirirem uma linguagem única. Senão, gente, nós estamos lascados com essas crianças. Isso é muito importante. Teste. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Vamos supor que duas crianças estejam brigando por causa de um balanço. O professor pode fingir que não está vendo, ou pode ir até lá e dizer: cada um balança 2 minutos e eu vou ficar marcando. Ou ele pode chegar e falar: temos um balanço e duas crianças querendo balançar. Como vamos resolver isso? Como vamos fazer com que todos usem o balanço? Nos 3 casos, o professor está passando uma mensagem. Podem se pegar, porque o problema é de vocês, ou o adulto resolve o problema, ou vamos resolver o problema sem agressão. Está lá no texto, a gente já tinha lido, inclusive. A luz de Thelma vinha, assinale a alternativa correta sobre o papel do professor, a correta. Do professor, diante de um conflito conforme o exemplo exposto. Na perspectiva construtivista, o professor não deve intervir, deixando que as crianças se entendam. Não, né? Ele é mediador, o professor. É necessário fazer combinados com as crianças, pois todas as regras são negociáveis e dependem da configuração específica de cada grupo. Não, né, gente? Tem regras que não são negociáveis. Conforme Piaget, para se desenvolver a autonomia das crianças, a sanção ou o castigo devem estar na mão das próprias crianças? Não, né? Depende. Eu não consigo, né? Essa questão da autonomia, se elas forem muito pequenininhas, não pode, não. Elas não têm ainda autonomia suficiente, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Para que as crianças pequenas avancem, a função a ser cumprida pelo adulto é de passividade? Não, já morre aqui. O professor deve atuar como interlocutor perfeito ou mediador do problema, para que as crianças possam chegar a uma conclusão perfeita. Alternativa E. Isso mesmo. Outra questão. Se eu não me engano, uma dessas aqui é da VUNESP, tá? Eu não lembro qual. Em uma atividade em dupla do 6º ano do ensino fundamental, houve conflito entre alunos de um mesmo grupo. Diego afirmava que Joana queria colar a resposta que ele havia produzido e que tinha medo de ser punido, enquanto a menina observava que o colega tinha de deixá-la consultar o material, pois havia participado na fase de troca de ideias, enquanto o colega anotava. Valente do referencial reflexivo de Thelma Vinha, o respeito do desenvolvimento moral das crianças, é correto afirmar que, no caso, olha lá, a postura de Diego indica uma relação heterônoma com a regra escolar, que proíbe a cola, pois a aplica indiscriminadamente à situação de trabalho do grupo, revelando pouca reflexão própria sobre a regra. Ai, não acredito, eu bati a mão, mas vamos lá. É a alternativa A, tá? A reação de Joana à crítica do colega é típica da fase do desenvolvimento moral da heteronomia, uma vez que a menina busca a resposta pronta elaborada por Diego, em detrimento de uma reflexão própria? Não. Ambas as crianças, pela faixa etária em que se encontram, devem ser consideradas autônomas, o que significa que a situação conflituosa deve ser resolvida por eles sem suporte docente. Ah, não, né, gente? A proposta da atividade é inadequada, porque desconsidera a autonomia das crianças na escolha de realizar... Não, gente, para. O conflito tornou-se um obstáculo para a formação ética e o desenvolvimento moral. Oh, meu Deus. Não, né, gente? Não. Alternativa A. Meu povo, e acabando mais um bunda na cadeira, encerrando esse artigo. Bora estudar e arrebentar nessa prova. Deixa um like, se inscreva no canal que vamos estar postando aí para você tudo para sua prova. Um beijo!